nossas vidas. Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já te engrandecemos e exaltamos o teu santo nome. Papai querido, que nesta hora o teu Espírito Santo começa a esquadrinhar cada coração aqui nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece os anseios, o Senhor conhece, ó Pai, a necessidade de cada um aqui nesta noite. Que a tua palavra que vai ser ministrada, ela venha achar guarida em cada coração aqui nesta noite, trazendo paz, trazendo a esperança, trazendo o refrigério, trazendo a cura, o renovo do Senhor sobre as nossas vidas. Papai querido, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nesta noite, e que o Senhor venha falar com a tua amada igreja, é o que nós te pedimos, e apresentamos o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, Senhor, mas que o Senhor, ó Pai, venha continuar usando ele poderosamente para falar com a tua igreja em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria nós estarmos reunidos com o único propósito de morar no céu, aprender cada vez mais com a palavra do Senhor. Abram vossas Bíblias em Êxodo 25. Êxodo 25. Amém? Diz o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Esta é a oferta que dele recebereis: ouro, prata e bronze, estofe azul e púrpura, carmesim e linho fino, pelos de capra, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Podeis assentar, irmãos. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Essa foi a palavra de Deus no deserto. O povo tirado de uma escravidão de 400 anos, agora precisava de caminhar no deserto. O deserto aqui simboliza milagres, simboliza a presença de Deus, porque o tabernáculo foi construído no deserto. Deus habitou no meio desse povo no deserto. Deus deu leis a esse povo no deserto. Deus deu maná a esse povo no deserto. O deserto para nós hoje simboliza distanciarmos do mundo, das coisas do mundo, das concupiscências do mundo. Não é fácil. Claro que não, porque você liga a televisão e é propaganda, e é coisa do mundo, e é isso e aquilo, manipulação a todo momento. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós?
Um povo que tem a dádiva de ver milagres acontecer na vida deles antes da retirada da escravidão, porque clamaram, mostrando para nós que nós devemos a todo tempo estar orando a Deus, falando com Deus, pedindo a Deus. Tem coisas que Ele vai dar, tem coisas que Ele não vai dar, porque se Ele der, nós vamos afastar dEle. Ele sabe o nosso coração, aquilo que nós precisamos. Por isso que a palavra de Deus fala, colocar Deus em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque esse povo, o primeiro obstáculo que eles tiveram, quiseram voltar para trás, quiseram voltar à escravidão. Isso já passou na nossa cabeça também? Será? Será que em algum momento da nossa vida, da nossa caminhada, também nós pensamos em voltar para o Egito, voltar para o mundo, sair da presença do Senhor, sair do deserto? Porque o deserto é sol, mas tem nuvem. A noite é fria, mas tem coluna de fogo, porque tem a presença de Deus, e a presença de Deus é no deserto. Se nós não quisermos andar no deserto e quisermos andar fora dele, vamos andar no mundo. Se andamos no mundo, andamos sem a presença do Senhor, porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. Em Lucas 3, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus fala assim: Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites, Elisânias tetrarca de Abilene. Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, os caminhos tortuosos serão retificados, e os escambrosos esplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Novo tempo, chegando a profecia de Jesus Cristo. E Deus, como sempre vai contra as coisas, o pensamento do homem, vai sempre na contramão do homem. Quando você ver alguém remando na direção do homem, do mundo, a presença de Deus não vai estar naquele lugar. Mas quando você vê alguém remando contra a maré, indo para lugares aonde ninguém gostaria de estar, a presença de Deus provavelmente vai estar ali. Você vê João Batista aqui no deserto, um homem que não tinha títulos nenhum. Perguntaram para ele se ele era profeta, ele disse que não. Se ele era o Cristo, disse que não. Não tinha títulos, não era sacerdote, não era nada. Mas aos olhos de Deus era um grande homem. Porque foi assim que Gabriel falou para o seu pai Zacarias, que darás um filho, tua mulher darás um filho que será grande aos olhos de Deus. Grandes aos olhos de Deus, nunca será grande aos olhos dos homens. Lembra disso? Para os homens você vale o que você tem. E quando uma pessoa começa a pregar num deserto, ninguém vai dar importância, a menos que aquela palavra for crescendo e uma multidão começar a ir naquele lugar. Porque como pode uma multidão acreditar num homem que está pregando no deserto com roupas de couro, comendo gafanhoto e mel silvestre? Enquanto que os sacerdotes
viviam com suas roupas caras, com suas joias, com a sua elegância, achando-se acima de tudo, talvez até acima de Deus. Mas aqui você vê de novo a palavra deserto. E toda vez que você ouvir a palavra deserto, você vai ver que Deus vai estar lá naquele lugar. De repente aparece João Batista, sem título, não fazia milagres, não curava ninguém, mas conseguiu arrastar uma multidão, todo o Jordão e toda a adjacente, para ser batizado, arrependendo dos pecados. Agora eu pergunto para você, se a palavra não for poderosa, por acaso alguém iria naquele lugar ser batizado? Se a palavra não fosse de Deus, realmente, na boca de João Batista? É claro que não. A palavra estava lá com ele, porque Deus a tinha dado. Ele não olhou para o mundo em momento nenhum. Por isso Jesus Cristo falou que João Batista era o maior entre os homens, porque ele recebeu uma missão, pregar o evangelho num determinado lugar chamado deserto. E em momento nenhum da caminhada de João Batista você vê falar que ele estava desanimado, ele estava triste, ou que ele ia parar com aquela pregação. Pelo contrário, parecia que cada dia que João Batista acordava, continuava pregando cada vez mais forte. No princípio, tudo que você vai fazer tem dificuldades. Você tem dificuldade nas escolas, você tem dificuldade no aprendizado da sua profissão, você nunca vai começar já sabendo. João Batista começa pregando, as pessoas não acreditavam nele, tanto que os fariseus, os sacerdotes nem deram importância, só foram importar de verdade quando uma multidão estava começando a seguir esse João Batista. Foi aí que chamou a atenção, porque uma multidão seguindo, provavelmente Deus está lá, e a palavra tem poder. Por isso que aquele povo é colocado no deserto e o Senhor aplica neles as leis. Porque se você estiver no mundo, você não vai dar importância na palavra do Senhor, nunca. E o Senhor quer habitar no meio de nós. Foi assim, foi por isso o tabernáculo. Não apenas para guardar as leis que estavam, mas porque Deus ia habitar no meio daquele povo. E quando Deus habita no meio do povo dele, há proteção, há milagres, há pessoas vencendo dificuldades e batalhas, há crescimento, há pessoas andando sobre as águas, há pessoas andando de todas as formas, em todos os lugares, no meio de todas as dificuldades, vencendo barreiras. E não foi difícil na vida de João Batista. E quando começa o ministério, que o ministério é de Deus, Deus sempre avisa antes. Avisou para o seu pai, que fazia parte do sacerdócio, dentro do templo. Então o povo já sabia. Os sacerdotes, Anás, Caifás, já sabia da história de João Batista, porque era filho de Zacarias. Mas mesmo assim não quiseram acreditar. Porque é livre-arbítrio. Se nós estamos aqui reunidos hoje, porque nós queremos aprender um pouco mais, queremos melhorar a nossa caminhada com Deus, queremos acreditar cada vez mais naquilo que Deus tem para nós. Às vezes há momentos de dificuldade como esse que nós estamos passando no nosso país, na nossa nação, em todas as nações estão passando por essa mesma dificuldades. É guerras, momentos de crise, um povo que não está nem aí preocupado com o seu povo, mas Deus sabe todas as coisas. E mesmo quando esse povo estava num cativeiro, depois de ter andado de qualquer maneira com Deus, porque preferiram andar no mundo a andar, porque Deus ensinou a eles o caminhar no deserto. Significava que mesmo depois que Deus desse a terra prometida,
ele ainda queria que aquele povo continuasse caminhando no deserto, porque no verdadeiro sentido da nossa vida espiritual está no deserto. Por isso que quando Deus fica 400 anos, depois que o povo sai do cativeiro sem falar com esse povo, aparece lá na frente João Batista, aonde? No deserto. Simplicidade, humildade, mas pregando de verdade a palavra. Porque quando uma pessoa está no deserto e está pregando a palavra, é porque ela conhece a Deus. Quando uma pessoa está no meio da dificuldade, mas continua pregando o evangelho, significa que ela sabe o verdadeiro sentido da palavra. Quando uma pessoa está pregando o evangelho sem pedir nada em troca, assim como João Batista estava falando, estava fazendo, significa que é intimidade com Deus. E Deus vai rompendo barreiras, e mais cedo ou mais tarde essa palavra vai se tornar poderosa, e aquelas pessoas que passavam, e as pessoas que não acreditavam, vão acreditar de verdade, porque assim é a palavra de Deus. Não somos nós, não sou eu, não é João Batista, não é nenhum desses grandes homens que andaram, é simplesmente Deus fazendo a sua obra em nós. A única coisa que nós temos que fazer é continuar nos dispondo a andar nesse deserto, a ver o maná cair do céu, a ver as dificuldades nas nossas frentes, e ao mesmo tempo você vê Deus rompendo-as, porque não somos nós. Não foi Davi que venceu Golias, foi Deus. Não foi aquela pedrinha simplesmente que derrubou Golias, foi o poder de Deus na vida daquele menino. E todas as pessoas sabiam disso, mas é preciso que nós cremos de verdade, e crer de verdade, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, saindo da nossa zona de conforto, vindo aqui glorificar o nome de Deus, acreditando de verdade que Ele está no meio de nós, porque a palavra de Deus fala, onde estiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá eu estou, e Ele está aqui. Ó, que honra maravilhosa nós podemos contemplar a divindade de Deus no meio de nós. João Batista foi preparando o terreno, porque ele não desistiu, porque ele, mesmo estando no deserto e mesmo comendo aquele pouco que tinha, mas sorrindo porque estava fazendo a obra, chegou no momento que aquilo que ele estava fazendo era tão grandioso, e chegou o tempo que Deus, na vida de João Batista, veio até ele, caminhando, para que ele pudesse batizá-lo também. Assim também somos nós. O verdadeiro sentido de nós estarmos aqui aprendendo essa palavra, é que vai chegar no momento que o Espírito de Deus vai tocar cada um de nós, e tem tocado, e vai falar assim: continua pregando o meu evangelho, porque eu vou encher esse lugar com a minha palavra, e pessoas vão vir aqui ser curadas e transformadas, porque a palavra é de Deus. Em Mateus 14, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, voltando, Mateus 14, 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos de Jesus e disseram: o lugar é deserto, e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Uma multidão seguia o Senhor Jesus, e não estava importando que estava afastada do mundo, estava entrando num deserto. Queriam ouvir a voz do Senhor, queriam ser curadas das suas feridas. Sabia que naquele lugar que Jesus estava andando não tinha alimento para toda aquela gente, mais de 5.000 pessoas. Mas quando eles estavam caminhando
para próximo de Jesus, eles não estavam preocupados com o que comer, com o que beber. Eles queriam apenas receber aquilo que Jesus tinha para cada um deles e para cada um de nós. Que assim é na nossa vida. Quando você começa a caminhar de verdade com Deus, não temos que nos preocupar com o que comer, ou com o que beber, ou com o que vestir, que está lá em Mateus 6 ou 5. Nós temos que preocupar com a palavra. Saber que essa palavra tem poder e ela continuará nos transformando. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas talvez depois de amanhã. Para cada um é mais rápido, outras pessoas demoram mais, outras pessoas demoram menos. Se você olhar a situação de Moisés, você vai ver que para que ele tivesse um encontro verdadeiro, fiel com Deus, na sarça ardente, ele demorou mais de 84 anos da sua vida. Mas ele não desistiu, continuou, saiu da zona de conforto para ir para o deserto. E foi no deserto, foi que ele aprendeu a conhecer de verdade a Deus. E é sempre assim no meio de nós, porque quando nós vamos para o deserto, nós somos dependentes de Deus. Quando esse povo estava seguindo Jesus no meio ao deserto, estavam distanciando da fartura do mundo e da presença de Deus no deserto. Não tinha nada naquele lugar que eles pudessem alcançar. Ali eles iam estar dependentes única e exclusivamente do Senhor Jesus, mas eles queriam receber a palavra e receberam muito mais do que a palavra, receberam milagres. Não só eles aprenderam, mas como seus discípulos aprenderam mais, quando Jesus falou: o que vocês têm para eles? Temos 5 pães, 3 peixes. Jesus falou: é o suficiente. Mas aonde? São mais de 5.000 pessoas, como que nós vamos alimentar? Esqueceram que eles estavam diante daquele que faz o maná cair do céu para mais de 1 milhão de pessoas. O que seria para Deus alimentar 5.000 pessoas, para quem alimentou mais de 2 milhões de pessoas no deserto? Nada. Simplesmente ia depender da fé daquele povo. Jesus mostrando para eles que ele é no deserto que faz milagres. Longe da nossa zona de conforto é que ele faz milagres. Pega aqueles peixinhos e aqueles pães e alimenta 5.000 pessoas. Até hoje, passados-se mais de 2.000 anos, se você falar em peixe, em pães, as pessoas vão saber na hora da multiplicação, mesmo aquelas pessoas que nunca andaram com Deus. Se você falar do mar abrir, pessoas que não conhecem a palavra, não têm intimidade com Deus, vão saber que Moisés estava lá naquele lugar, porque ele andou no deserto. E quando nós andamos no deserto, Deus anda no meio de nós, Ele quer habitar no meio de nós no deserto. Quando Deus entrega a terra de Canaã para aquele povo morar, que era a promessa que Ele tinha feito para Abraão, enquanto era aqueles descendentes que atravessaram durante 40 anos no deserto, aprendendo as leis, as regras, intimidade, comendo maná que cai do céu, aquele povo continuou firme, mesmo na terra prometida, continuou adorando a Deus no deserto da mesma maneira. Mas quando veio a próxima geração, não conseguiu andar mais no deserto, e foram se perdendo até ir para o cativeiro. Porque Deus é longânimo, mas Deus também é justiça. E Ele quer que a gente esteja sempre preparados, através da palavra dEle, para continuar caminhando e vendo milagres. E se você notar, é no deserto que Jesus faz grandes milagres, é no deserto que Deus faz grandes milagres. E é no deserto que o povo aprende a amar a Deus de verdade. Porque lá no deserto nós desprendemos totalmente do mundo. Foi por isso que Jesus, depois de ser batizado pelo seu primo João Batista, aquele que estava no deserto, é conduzido para o deserto, para que a serpente fosse oferecer alguma coisa. E como que a serpente vai oferecer alguma coisa para você no deserto, eu te pergunto? Se ela te oferecer ouro, você vai comprar o que no deserto? Se ela te oferecer um carro novo, o que você vai comprar no deserto? Lá no deserto Deus coloca, porque lá você se torna dependente dEle, você precisa do maná que cai do céu.
É lá no deserto é que você vai sentir sede de verdade e vai ver que não tem água e possibilidade de matar a sua sede, mas vai haver um poder maior, que através de uma rocha vai sair jorrando águas para matar a tua sede espiritual. Por isso que esse Jesus é maravilhoso e faz milagres no meio de nós, porque anda também no deserto. No livro de Daniel, capítulo 6, Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, pareceu a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, os quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, para não poderem achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel fazia parte do povo que tinha ido para o cativeiro. Ele conhecia os 2 lados da moeda. Ele sabia o porquê que aquele povo estava naquele lugar. Ele sabia que aquele povo fazia parte do povo que Deus tinha tirado do Egito, porque todas as nações sabiam disso. Deus deixa bem claro, estabelecendo em cima desse povo leis, ordenanças, para que todas as nações soubessem que ele era o Deus desse povo, Deus dos hebreus. O povo anda um pouco com Deus, depois se afasta, as tribos são divididas. Os reis não conseguem andar com Deus das tribos do norte, apenas alguns da tribo do sul. E no final são levados cativos para a Babilônia. Daniel vai junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Naquele momento eles estavam sendo alimentados pela comida que o rei da Babilônia, Nabucodonosor, comia e fazia sacrifício aos seus deuses. Só que eles resolveram andar no deserto dentro da Babilônia. Poderiam muito bem alimentar daquilo que estava vindo do rei, o vinho, carne, tudo que tinha de bom no mundo para eles. Mas eles resolveram naquele lugar andar no deserto. E andar no deserto é quando nós começamos a fazer coisas que agradem a Deus, porque aquele povo que estava no deserto fazendo a obra do Senhor, fazendo o tabernáculo, fazendo tudo aquilo, estava agradando a Deus naquele lugar. A partir daquele momento que Daniel prefere pão e água, legumes e água a alimentar da comida do rei, Deus começa a operar na vida dele. Revela sonhos de Nabucodonosor, sonhos que atravessam toda aquela dinastia, os persas, os gregos, os romanos, porque Deus revelou para Daniel. Ele se torna governador da Babilônia. Quando Deus abre uma porta, Ele não fecha, depende de você. Se você for fiel como Daniel foi, andando no deserto, essa porta continuará aberta, porque Daniel, mesmo depois do rei Nabucodonosor morrer, seu filho assumiu, os persas invadem a Babilônia e tomam a Babilônia. Onde estava Daniel? Continuava sendo governador, porque a obra de Deus, ela não para e não importa onde estiver. E naquele momento, porque Daniel andava no deserto e não olhava para as coisas do mundo, ele era
certo com as coisas dele. Ele não fazia barganhas, ele não fazia ultrapassas, ele fazia coisas que agradavam poderosamente o nosso Deus. Andando no deserto, porque isso é andar no deserto. Andar no deserto é quando você vai contra as coisas do mundo. Por isso que Deus faz, a presença dele se torna poderosa no meio de nós quando nós estamos verdadeiramente no deserto, porque no deserto significa que você está longe do mundo e nada que o diabo faça, te ofereça naquele lugar, vai adiantar coisa alguma. Foi assim que ele falou para Jesus: eu te dou todos os reinos e todas as glórias para você. Jesus falou: o que eu vou fazer com isso aqui no deserto? Aqui no deserto nós precisamos da palavra de Deus, porque ela nos sustenta. No deserto é que nós vamos precisar realmente de milagre, e é lá que acontece. O milagre se torna tão grandioso na vida de Daniel, que porque ele não se uniu com as pessoas, porque ele não andou junto com aquele povo que fazia o mal, queria passar a perna até no rei Dario, eles armam uma cilada contra Daniel. Mas assim como o diabo tenta armar uma cilada com Jesus lá no deserto, Daniel estando também no deserto, isso não ia dar certo. Eles poderiam até tentar, mas a palavra de Deus fala: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Tu quem? Povo de Deus que anda no deserto. Fizeram o rei Dario assinar alguma coisa, um decreto, que ele não sabia que Daniel não estava no meio. E depois ele é jogado na cova dos leões, porque a palavra do rei não volta atrás. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego jogado naquele forno ardente, aonde Deus entra junto, aqui nesse momento também acontece algo parecido. Quando todos já esperavam o amanhecer, aonde não mais Daniel estaria naquela cova, pois teria sido devorado pelos leões, quando o rei chega gritando seu nome, Daniel fala: eu estou aqui. Porque mesmo nesse lugar, Daniel, por ter andado no deserto, Deus estava junto dele. E quando Deus está conosco, nenhum mal pode nos atingir, nada pode nos ferir, porque tudo aquilo que vier contra nós só vai nos encostar se Deus permitir. Assim como foi na vida de Jó, para que o maligno pudesse atacar a Jó, ele tinha que pedir a permissão de Deus, e nada mais nada menos Deus estava fazendo com que Jó se aproximasse mais e mais dele, porque Jó andou num deserto grandioso, porque perdeu tudo que tinha, perdeu família, mas mesmo assim, naquele deserto, ele continuou glorificando o nome de Deus, e mostrando para mim e para vocês, quando nós passamos por dificuldades, no nome de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos tornamos vitoriosos, e aí Ele nos restaura e multiplica 10 vezes mais nas nossas vidas, porque Ele é o Deus da multiplicação, assim como Jesus fez com aqueles peixes e com aqueles pães. Aonde? Lá no deserto. E quando nós continuamos andando no deserto, o Senhor vai andando e vai transformando a nossa fé, colocando ela em ação. Para terminar em Juízes 16, 23, 31. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo.
e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se o coração, disseram: mandai vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando os fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a ela. Sansão vem de uma promessa de Deus na vida do povo de Deus. Porque assim, uma geração andava com Deus e logo começava a se afastar. E aí o Senhor colocava eles no deserto de novo, colocando os filisteus para apertar esse povo. E aí ele coloca Sansão. Mas Sansão não quis andar no começo na palavra do Senhor. Se desviou de várias maneiras. Não queria andar no deserto. Queria fazer não a vontade de Deus, mas a sua própria vontade. Casando com mulheres que não serviam na visão de Deus para Sansão. Andando de forma que não podia, porque Sansão era o nazireu. E a partir daquele momento, Deus permite Sansão viver da sua maneira. Algumas vezes Sansão, com a sua força, conseguia derrotar aquele povo. Uma hora Sansão estava alegre, outra hora triste, por acontecimentos da sua vida. Mas Sansão só se encontra realmente com Deus foi no deserto do cárcere, quando ele estava cego. Porque precisou ele chegar naquela situação para realmente ele ver quem era Deus na vida dela. Porque às vezes, quando nós andamos no deserto, nós conseguimos ver os milagres de Deus nas nossas vidas. Sansão, com todo aquele poder, com toda aquela força que ele tinha, sabia que vinha de Deus e mesmo assim não conseguia obedecer à voz do Senhor. Mas mesmo quando nós fazemos a nossa própria vontade, assim, nós ainda estamos fazendo a vontade de Deus. E nesse momento em que Sansão estava fraco, cego, servindo de chacota para os filisteus, servindo de zombaria para toda essa nação, ele faz algo maravilhoso. Ele faz uma oração verdadeira para Deus, mostrando para nós o poder da oração. E naquele momento, Deus devolve toda a força de Sansão. Coloca ele diante de pilares que aos olhos dos homens nunca poderiam ser dobrados. Mas para Deus nada é impossível. E a força que Sansão tinha não era dele, era de Deus. E Deus a coloca de volta. E a palavra de Deus fala que naquele momento Sansão matou mais filisteus do que toda a sua vida, quando ele andava enxergando e era cego. Agora que ele estava cego, ele volta a enxergar a palavra de Deus. Isso mostra para cada um de nós, para nós estar sempre buscando o deserto, porque o deserto simboliza a presença de Deus nas nossas vidas. Porque quando nós estamos no deserto, o inimigo não tem poder para nos oferecer nada. Quando nós estamos no deserto, o milagre vai acontecer, porque você só vai beber da água que vier das mãos do Senhor. Você só vai se alimentar do maná que cai do céu, através do milagre que Deus tem na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que essa palavra venha ficar no seu, no meu e no nosso coração, e continuar nos transformando, colocando a gente no deserto, para que a gente continue com a presença de Deus no meio de nós, nos fortalecendo, nos curando e nos livrando do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nesta noite, amém?
Vamos estar orando pela vida do irmão José, da Emily, Gabriele, Milena, Renata, Mário, esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Elicleide, Karina e Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arlos e Amanda, José Ribamar, Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kevin, Elisângela, Catarina, irmão Josi, Anáfilo, irmão Júlio, Edinho, Wardson, Luzinete. Vamos estar orando, fazendo o clamor pela vida da Neidinha, que não passou bem hoje, que o Senhor possa concretizar a obra dele na vida dela, em nome de Jesus, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Papai querido, nesta noite nós apresentamos cada nome que está escrito neste caderno diante do teu altar. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é um Deus de perto, um Deus de longe, que neste momento, ó Pai, o Senhor venha alcançar cada um nesta noite, porque o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece o que cada um deles tem passado. Papai querido, que o Senhor venha trazer sobre a vida deles o refrigério, a cura, a libertação, a transformação, que o Senhor venha alcançar cada um deles com a paz do Senhor nesta noite. E diante de Ti nós fazemos um clamor em prol da vida da Neidinha. Papai querido, alcança a Tua pequena nesta noite, lança por terra toda a enfermidade, todo levante, tudo que não provém do Senhor contra a vida dela, mas que o Senhor venha renovar as forças, venha curar, em nome do Senhor Jesus, a Tua pequena, em nome de Jesus. Papai querido, abençoa os irmãos que estão aqui conosco nesta noite, abençoa com a força do Senhor, com a paz do Senhor, com o refrigério do Senhor sobre a vida de cada um deles, e abra as portas e as janelas do céu a favor da vida deles, ó Pai, que eles venham cumprir as obrigações que eles apresentaram diante do Teu altar. Papai querido, abençoa cada um que nos ouviu, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo, com as bênçãos sem medidas do Senhor, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Nós dizemos amém, glória a Deus.